Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Sou o pastor Robson da Onda Dura Joinville e tenho a alegria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Hoje nós vamos juntos meditarmos no texto da Palavra do Senhor, entendendo de forma mais profunda o que esse texto está dizendo, qual é a orientação do texto bíblico para as nossas vidas. Inclusive, estamos estudando Atos dos Apóstolos, nós já vimos diversos estudos bíblicos aqui no canal da Onda Dura no YouTube, você encontra todos eles. E hoje, especificamente, estaremos concluindo o capítulo 13, do versículo 44 até o versículo 52. Inclusive, nós temos uma pergunta que ela é essencial para o nosso estudo, é uma pergunta importantíssima. Como responder à inveja? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, onde percebemos que Paulo e Barnabé, pela posição deles, pela capacidade que Deus deu a eles de proclamar o evangelho, eles sofreram com a inveja e nós vamos então entender como deve ser a nossa resposta a essa atitude. Estou aqui com meu amigo Gustavo Kuipers, pastor da Onda Dura Joinville também. Tudo bem, Gu? Pastor Rob, olá pessoal de casa, estamos aqui nessa maratona de Atos, capítulo 13, já foram 3 pregações, 3 estudos e agora é o quarto, quarto estudo bíblico já sobre esse mesmo capítulo, um capítulo maravilhoso que apresenta os desafios da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e que certamente hoje também tem muito a nos ensinar nesse finalzinho de capítulo 13. É um texto maravilhoso, a gente já viu tantas coisas importantes que aconteceram ao longo dessa primeira viagem missionária e isso que vai acontecer aqui também nessa última parte do capítulo 13 é tão importante quanto as outras partes até aqui, né? A gente já teve a oportunidade de ver o apóstolo Paulo confrontando falsos profetas, a igreja enviando Paulo e Barnabé, como Paulo e Barnabé enfrentaram a desistência de João Marcos na caminhada, na missão, e então também como Paulo pregou o evangelho, como que Paulo anunciou o evangelho. A gente teve a oportunidade de estudar uma pregação de Paulo e hoje a gente vai ver então também de uma maneira muito especial atitudes, comportamentos, coisas chatas que podem acontecer e certamente acontecerão em algum momento da caminhada da vida de igreja, da missão, e como também Paulo se portou em meio a isso, Barnabé, e como que isso não atrapalhou a missão, mas fez com que eles tivessem que ter uma atitude, enfim, de resposta a isso. Enfim, a gente vai ver isso hoje, vai ser bom demais. Até é interessante que essa resposta dos discípulos, especificamente de Paulo e Barnabé, está relacionada a uma pregação anterior, que foi no sábado anterior, onde as pessoas ouviram essa mensagem e muitos, diz o texto, judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo, eles acabaram insistindo para que eles continuassem a falar sobre esse assunto, ou seja, eles ouviram, eles gostaram dessa mensagem, se interessaram de alguma forma e pediram que na semana seguinte Paulo continuasse. Então, o que nós vamos ler a partir do versículo 44 agora é Paulo correspondendo ao desejo, ao anseio deles de ouvirem mais sobre o evangelho. Mas nesse ponto nós vamos perceber que essa mensagem continuada, ela trouxe bastante exposição do coração daqueles que estavam ouvindo a mensagem do evangelho. Porque sempre, guarde isso no seu coração, sempre que o evangelho está sendo pregado, o nosso coração acaba sendo exposto. E vamos então juntos ler aqui o texto, pegar minha caneta aqui, para nós lermos versículo 44 de Atos 13. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Olha que interessante, quase toda a cidade compareceu. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas, uma vez que vocês a rejeitaram
e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Muito bem, minha gente. Vamos aqui olhar para esse texto e vamos entender o que é que está acontecendo. Esses dois primeiros versículos apresentam a multidão e a inveja. Ou seja, você percebe claramente uma reação mista à pregação do evangelho que foi feita. Como eu estava dizendo anteriormente, esse sábado é o sábado seguinte, na semana depois, ou na semana posterior, aquela que Paulo já havia pregado de uma forma bem exposta, bem clara o evangelho, como nós lemos no início do capítulo 13 até o versículo 43. E nessa ocasião agora, na segunda pregação de Paulo, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Por que fala de quase toda a cidade? Porque, de fato, a mensagem ela se expandiu para além dos judeus que estavam na sinagoga. De alguma forma, a palavra de Deus que foi pregada foi compartilhada. E isso apresenta o caráter universal da mensagem do Evangelho. Mesmo que inicialmente Paulo focou na sinagoga, Deus, em sua soberania, fez com que essa mensagem fosse soprada, fosse compartilhada, fosse levada a outras pessoas. E você tem então, nesse texto, o registro de como Deus fez uma cidade se interessar em ouvir a palavra do Senhor. E aqui você tem uma clareza. Eles foram lá para ouvir a palavra do Senhor, e não Paulo. Mesmo que o pregador seja eloquente, e isso é importante, mesmo que o pregador tenha oratória, tenha que se desenvolver, é interessante que a centralidade que Lucas traz na narrativa está na palavra de Deus, entendendo que é a partir da palavra que as pessoas são alimentadas, elas de fato são instruídas. Há uma centralidade na mensagem acima do mensageiro. E nós, então, entendemos o quanto essa mensagem ela tem o poder, de fato, de ministrar ao coração das pessoas. As pessoas queriam ouvir, mais do que Paulo, elas queriam ouvir a palavra do Senhor que seria transmitido. E aqui nós entendemos como o evangelho tem o poder de impactar uma cidade. Às vezes nós não reconhecemos o poder da mensagem que nós carregamos. Mas esta mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A mensagem que Paulo carregou, que, por exemplo, Jonas também levou a Nínive, a mensagem que Pedro, os demais apóstolos, eles transmitiram, é uma mensagem que é poderosa para transmitir corações, para quebrantar corações, melhor dizendo, para ser transmitida a todas as pessoas. E você precisa utilizar as oportunidades, como, por exemplo, o sábado, que era um dia mais focado ou reservado em adoração, em busca ao Criador,
utilizar essas oportunidades para que, de fato, essa mensagem seja transmitida. É muito interessante, né? A gente perceber, a gente tem às vezes a falsa sensação de que os nossos dias são dias em que a informação se espalha de forma rápida, porque temos acesso às redes sociais, todos nós conseguimos, por meio da internet, divulgar N informações, N situações, e de fato é muito acelerado e muito mais acelerado nos nossos dias. Mas olha só que interessante, a mensagem do Evangelho, uma vez pregada dentro de uma sinagoga, que aconteceu então no texto anterior a essa porção que nós estamos lendo, a mensagem que ali foi pregada, ela foi pregada a judeus num primeiro momento e também a gentios, ou seja, não judeus, que criam, temiam, acreditavam no Deus de Israel, no Deus dos judeus. E essa mensagem que foi pregada no primeiro momento na sinagoga chamou a atenção das pessoas ali, ao ponto de que no final da pregação de Paulo, essas pessoas pediram para que ele retornasse ali a pregar novamente. Essas pessoas agora espalham ao longo dessa próxima semana para os seus conhecidos, para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas com quem eles trabalham, essa mensagem que os alcançou. E isso mostra esse poder do Evangelho em se espalhar, esse poder do Evangelho em impactar a vida, impactar a mentalidade das pessoas, ao ponto das pessoas, ao ouvirem o Evangelho, ao escutarem o Evangelho, isso se tornar quase que uma mensagem tão urgente em seu coração, de compartilhar isso também com outros, de falar isso a outras pessoas. Afinal de contas, se essa mensagem é o poder de Deus para me salvar, isso é maravilhoso. Como Paulo pregou antes do fato de hoje, Paulo acabou de pregar a gente, vocês não vão ser salvos, vocês não vão ser perdoados, vocês não vão ter perdão de pecados, vocês vão ser justificados por obedecerem à lei ou por fazerem boas coisas. Não, mas vocês vão ser salvos, justificados por meio da obra de Jesus, porque Jesus morreu e ressuscitou, e isso é acreditado a vocês como justiça, isso justifica vocês, isso salva vocês. Essa mensagem, ela é poderosa, ela também é maravilhosa, é uma mensagem que alegra o coração, uma mensagem que salva as pessoas, é uma mensagem que transforma as pessoas, uma mensagem que confronta as pessoas, e essa mensagem certamente é impossível de ser guardada consigo mesmo. Ou essa mensagem vai produzir uma rejeição muito grande, ou ela vai produzir uma aceitação, e essa aceitação necessariamente vai levar ela a ser compartilhada, falada, anunciada, testemunhada, e é isso que já estava acontecendo, sendo testemunhado. E até o pastor Rob falou, né, sobre a palavra do Senhor, e acho que é até interessante, né, porque já havia também ali uma identificação de que a interpretação apostólica fazia parte da palavra do Senhor, né? Isso é muito interessante também, porque o que Paulo estava fazendo não era só abrir o Antigo Testamento, não era só abrir Isaías e ler. Ele estava pregando a Jesus. E as pessoas, conforme o relato de Lucas, já estavam entendendo. Bom, ouvir o anúncio de Jesus é ouvir a palavra do Senhor, dando aqui também esse atestado apostólico, bíblico, neotestamentário também, que vai ter a sequência da formulação dos textos, né? Muito, muito bem colocado. É isso mesmo, Gustavo. E, inclusive, o texto continua mostrando agora algo que traz um paradoxo da teologia, né? Se por um lado você vê a soberania de Deus na salvação, que é o poder da palavra de Deus é alcançar pessoas, porque Paulo pregou para um grupo, mas o alcance dessa mensagem foi muito maior, ou seja, Deus mostrou sua soberania e seu governo ao espalhar essa mensagem. Agora você vai ver a responsabilidade humana na rejeição, porque o versículo 45 diz que alguns dos judeus viram as multidões e ficaram com inveja. Olha que texto interessante. Quando eles perceberam que Paulo foi efetivo na mensagem, quando eles perceberam que as pessoas se interessaram em ouvir Paulo, eles ficaram com o coração cheio de inveja. E a inveja, ela é basicamente uma atitude de desprezo ao outro, de querer ter o que o outro possui, de alguma forma tentar usurpar aquilo que não lhe é de direito. E essa inveja fala sobre alguém que se coloca numa posição superior, que se acha mais digno de ter alguma coisa e que, consequentemente, se torna um opositor. Gente, a inveja começa no coração.
Mas olha o que acontece na sequência. Eles começaram a difamar Paulo e contestar tudo o que ele dizia. Ou seja, falaram mal de Paulo e discordaram do discurso que ele estava transmitindo. Porque a inveja, ela sempre é acompanhada de palavras de desprezo, de desvalorização ou falta de reconhecimento a outra ou a outras pessoas. E esse texto, então, ele mostra o caminho do coração invejoso, a ponto da pessoa se tornar opositora à mensagem do Evangelho. Não importa se essa mensagem ela era boa. Não importa se na semana passada eu ouvi, gostei, e nessa semana quis ouvir novamente. O que importa é que alguém está tendo mais alcance, mais reconhecimento do que eu, e eu não quero isso. Portanto, aquela mensagem que na semana passada fez sentido, aquela mensagem que antes estava sendo muito boa e edificante, agora eu acabo desprezando-a. E você percebe essa atitude de maneira muito clara, onde essas pessoas já não estão mais preocupadas com a mensagem, já não estão mais preocupadas com a verdade, elas estão somente preocupadas em agradar a si próprias e tentar, de alguma forma, desprezar o outro para conquistar um lugar de reconhecimento para si. É interessante mesmo, porque as expressões, inclusive, que são usadas, né? A tradução de inveja aqui é da palavra zelo, inclusive, né? Só que traz um entendimento não só de uma comparação, ou não só de uma inveja ou ciúme, mas de um ciúme competitivo, como se eles estivessem disputando alguma coisa. E é interessante porque, se a gente for pensar, até alguns comentaristas trazem isso, né? Que Lucas, ele usa essa palavra judeus, não só para chamar todos quem creem no Deus de Israel, mas especificamente para se referir a líderes, né? Como se fossem representantes daqueles que são os judeus. E se a gente for pensar nos evangelhos, a gente vê que os líderes judeus invejaram Jesus, né? Eles tiveram ciúmes de Jesus, quando Jesus começou a chamar atenção. E aqui, eles estão invejando agora e tendo ciúmes dos representantes de Jesus, dos apóstolos, da igreja. E esse ciúme está envolvido com essa disputa no coração deles por poder, por atenção. Afinal de contas, eles, como líderes religiosos, eles poderiam estar muito confortáveis numa posição de, bom, nós temos o ouvido desse povo, nós temos o ouvido dessas pessoas, e agora está aparecendo um outro que está influenciando essas pessoas. E a preocupação, isso eu acho muito interessante, a preocupação deles não é uma preocupação zelosa no sentido da doutrina. Por exemplo, não, eu quero calar esses apóstolos porque eles estão ensinando algo que vai afastar as pessoas do Deus verdadeiro. Não, a motivação deles quererem calar os apóstolos é uma motivação de, bom, eles estão tirando a nossa visibilidade, eles estão tirando o nosso poder, eles estão sendo mais famosos, mais falados do que nós, e por isso devemos calar eles. Então é bem interessante porque esses líderes judeus que uma vez invejaram Jesus, que agora invejam os apóstolos, eles estão fazendo isso não por querer preservar essa doutrina, mas por orgulho religioso, por inveja religiosa e por disputa de poder também, né? E nesse contexto, você percebe qual é a resposta do apóstolo Paulo e de Timóteo a isso. Diante dessa rejeição, eles apontam para a universalidade do Evangelho. O texto diz que eles foram corajosos em se pronunciar, versículo 46 em diante. E qual foi a mensagem que eles proclamaram? Era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não os consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Paulo aqui faz uma distinção, Paulo e Timóteo, né? Eles fazem uma distinção entre os gentios e os judeus, deixando inclusive evidente um princípio que o próprio Jesus ele provou no seu ministério. Primeiramente alcançar os judeus. Ele inicialmente se dedicou a eles, a pregação aos judeus. E você tem até mesmo em Paulo, quando ele chegava inicialmente numa sinagoga, como que um princípio que ele estava seguindo também na sua caminhada. Agora, quando ele pregou aos judeus, ele recebeu a rejeição.
Novamente, agora eles estão rejeitando por causa dos seus frutos, das consequências da sua mensagem. E aí, Paulo e Timóteo, eles dizem, nós fomos para os gentios, por quê? Porque a mensagem do evangelho não é uma mensagem só para os judeus. Essa mensagem, ela não é restrita a um grupo, ela não está isolada somente a alguns, mas ela é abrangente. E foi, inclusive, uma citação que Paulo fez aqui, Timóteo, eles fizeram essa citação de Isaías, capítulo 49, onde diz o seguinte: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Esse chamado de Isaías 49 mostra, desde o povo de Israel, o compromisso que eles deveriam ter com o universo todo, com as pessoas do mundo inteiro, de levar a beleza do Criador, de levar a beleza do Salvador, sendo luz para os gentios, ou seja, mostrando o caminho, iluminando a caminhada, mostrando a verdade, inclusive para os gentios. Havia, sim, no povo de Israel, essa ideia exclusivista de que o povo de Israel somente era merecedor de um relacionamento com o Deus de Israel, com o Deus Criador. Porém, já ficou evidente pela mensagem de Isaías e tantos outros textos do Antigo Testamento que a missão do povo de Deus sempre foi iluminar outros povos, ministrar a outros povos. E, obviamente, quando você vai para a igreja, essa missão ela é mais clara e direta quando Jesus, então, envia seus discípulos por todo o mundo, orientando eles a irem por toda a terra, proclamar a mensagem do Evangelho. Então, você tem claramente aqui um chamado a uma pregação que é abrangente. E essa aqui é uma declaração missional da igreja, mostrando a responsabilidade que os cristãos têm com pessoas do mundo inteiro. Você não pode limitar a pregação da mensagem do Evangelho a um grupo específico. É muito interessante porque também, às vezes, pode ter um entendimento equivocado nessa rejeição, né? De, por exemplo, os judeus rejeitaram, daí Paulo fala que agora ele se converte, né? Ele muda de direção para pregar aos gentios. Como se essa mudança de direção para pregar aos gentios fosse agora uma rejeição étnica do povo judeu, de que eles não são mais dignos de ouvirem o evangelho. Não é isso que está acontecendo. Tanto que no capítulo 14, quando o apóstolo Paulo chega numa nova cidade, ele vai de volta numa sinagoga pregar o evangelho para judeus e gentios que participam da sinagoga. Mas o que está acontecendo aqui? É um anúncio claro de que, eu preguei o evangelho, seja judeus, seja gentios, mas houve a rejeição, então eu vou pregar para outro, porque existe, a gente vai ver então na sequência, né, um povo que Deus deseja salvar. E, rejeitou, não, eu vou pregar para outro. Ele não ia ficar ali dando, soco em ponta de faca, é essa a expressão? Murro em ponta de faca. É, isso mesmo. Enfim, mas ele pregou, foi rejeitado, amém, ele vai continuar a missão, vai pregar para outra pessoa, vai pregar para outro. E é interessante que em meio a essas rejeições vai tendo também essa expansão da abrangência étnica, cultural da pregação do evangelho, mas essa rejeição e essa mudança de foco de Paulo não faz com que os judeus agora não sejam mais dignos ou merecedores de ouvirem o evangelho. Pelo contrário, como eu disse, já no próximo capítulo ele vai de volta para outra cidade e vai pregar o evangelho novamente a judeus. Né? Exatamente. E você tem, diante dessa pregação, uma resposta dos gentios que eles ouviram, se alegraram e agradeceram ao Senhor, porque eles foram escolhidos para a vida eterna, porque eles foram escolhidos para crer. E aqui, então, existe nessas pessoas um sentimento de gratidão, reconhecendo a preciosidade que é a mensagem do Evangelho. E, de fato, todos nós que somos salvos precisamos expressar essa alegria, essa gratidão ao Senhor, porque
a mensagem nos alcança mesmo que não sejamos dignos ou merecedores dela. E aqui você tem também uma evidência de uma pessoa que foi verdadeiramente convertida, foi alcançada pela mensagem do Evangelho. Alegria e gratidão. Por que alegria? Porque há uma festa, uma celebração em viver um relacionamento com Deus. Isso é algo muito precioso, inestimável. E por que gratidão? Porque a pessoa sabe que ela não era digna de viver isso que está vivendo, não era digna de ter esse lugar, não era digna de experimentar essa salvação. Portanto, diante desse presente tão grandioso, entendendo que eu não sou digno de tê-lo, diante dessa realidade, eu expresso muita alegria e muita gratidão. E isso foi sendo demonstrado nas atitudes desses gentios, porque a palavra se espalhou por toda aquela região. Ou seja, as pessoas começaram a falar do que elas estavam vivendo com Deus, da mensagem que elas ouviram, de como elas foram impactadas. Porque, de fato, você não consegue calar uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. Você não consegue impedi-la de continuar proclamando. E isso, meus irmãos, vai apresentando, esse poder da mensagem do Evangelho e a centralidade da missão da igreja. Veja que Paulo e Timóteo, eles não pararam diante desse desafio. As pessoas que se converteram, de alguma forma também espalharam a mensagem. E mais uma vez, o que é exaltado, a palavra do Senhor que se espalhou. Não é Paulo e Timóteo, eles foram exaltados na região. Não, é a palavra do Senhor, porque de fato ela é central na missão que a igreja deve desempenhar nesse mundo. É bom demais. Inclusive, quando a gente olha essa questão da alegria, e da continuidade ali por meio da alegria, a gente percebe, o quanto que, inclusive o final do texto também vai apontar para isso, o quanto que, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, essas circunstâncias não abalam o Espírito de Deus, não abalam aquilo que o Espírito de Deus pode produzir nas pessoas, E certamente essa resposta alegre de alguns em meio à rejeição de outros tem a ver com essa ação soberana do Senhor em prol da salvação, em prol do derramar da sua graça, do convencimento dele sobre essas pessoas, mas tem a ver também com uma resposta a cada vez mais avançar nessa compreensão da graça, da mensagem que foi anunciada. Bom, esse que está anunciando a mensagem, muitos estão a rejeitando, mas para mim que está fazendo sentido, está me transformando, me salvando, não há outra reação a não ser a própria alegria. É isso mesmo. E, gente, não existe outra reação de quem recebeu a mensagem do Evangelho, Mas a sequência do texto mostra que a reação dos judeus, ou desses líderes religiosos, foi a mais terrível possível, O versículo 50 vai dizer que esses judeus começaram a instigar as mulheres influentes e as autoridades da cidade para expulsar Paulo e Barnabé. Acho que eu falei Paulo e Timóteo antes, Verdade. Eu falei, Não sei porque veio Timóteo na minha cabeça. Agora que eu me toquei. Paulo e Barnabé, gente. Perdão, tá? Eu falei Paulo e Timóteo antes. Mas é Paulo e Barnabé. Eles foram expulsos da cidade. Por quê? A cidade da Antioquia da Psídia. Porque eles estavam pregando a mensagem do Evangelho, e porque muitas pessoas estavam alegres e gratas, e porque isso estava se espalhando por toda a região. E então, mulheres influentes e também autoridades daquela cidade se uniram e expulsaram esses homens de Deus. Perceba que, por vezes, homens de Deus estarão fazendo a coisa certa, pregando a mensagem do Evangelho de forma correta, ainda assim eles serão objeto de perseguição, ainda assim eles serão desprezados, ainda assim eles serão expulsos de cidades, ainda assim eles serão mortos, ainda assim eles serão presos e condenados, ainda assim eles sofrerão neste mundo. Esse texto deixa muito evidente como
Fazer a coisa certa nem sempre traz conforto, pelo contrário, nos coloca num lugar de receber oposição, rejeição, humilhação, desprezo. Aqui foi um simples expulsar da cidade, mas no decorrer de Atos você vai ver que em muitos momentos Paulo ele foi espancado, ele foi preso, humilhado de diversas formas, porque ele seguiu pregando essa mensagem do Evangelho. E essa perseguição ela envolveu autoridades locais, ela envolveu líderes religiosos, envolveu pessoas influentes. Alguns comentaristas vão comentar até que a esposa de governadores romanos, que eram judias, elas também participaram dessa ação, ou seja, foi uma ação organizada, foi uma ação planejada para se fazer isso e ir em prol agora da expulsão desses que estão anunciando a palavra de Deus. E é interessante que não é a primeira vez na viagem missionária que eles estão enfrentando alguma dificuldade, algum desafio. E é muito interessante o quanto que em meio a cada dificuldade e desafio, o que nós temos como resposta deles é perseverança. Não que eles não sentiam, não que eles não se doíam, não que eles não se chateavam, mas eles perseveravam em meio àquilo que estava acontecendo e perseveram, inclusive, nesse texto, Eles ali sacodem a poeira dos seus pés, eles vão para outra cidade, vão continuar a missão, a pregação do Evangelho em outro lugar, mesmo tendo sido expulsos desse, sabendo que sementes ali foram plantadas, a mensagem ali estava sendo proclamada e estava se espalhando, e o texto dá a entender até que é um espalhar orgânico dessa mensagem, É um espalhar que vai como uma avalanche, beleza, a gente falou, mas um vai falando para o outro e as coisas vão se espalhando. Existe sim uma estratégia missionária de Paulo em pregar em grandes centros, mas esses grandes centros, uma vez tendo ouvido a mensagem, meio que o Evangelho se auto-encarrega de se continuar sendo proclamado, anunciado por meio da boca daqueles que uma vez ouviram e agora testemunham, É isso mesmo, gente. Até isso que o Gustavo citou, deles sacudir o pó dos pés, era um costume entre judeus quando eles saíam de cidades gentílicas para não carregar essa poeira, de alguma forma não carregar a sujeira ou a impureza, a palavra mais correta é impureza, que existia entre os gentios. Mas aqui Paulo e Timóteo, eles devolveram isso mostrando o seguinte: a impureza está em vocês aí em Antioquia que estão rejeitando a mensagem do Evangelho. Ou seja, quando eles sacudiram a poeira o pó dos pés, eles declararam que eles tinham cumprido a missão deles naquele lugar e eles não iam carregar sobre si aquele peso, responsabilidade daquela cidade. Afinal de contas, eles já tinham realizado plenamente a missão deles naquele lugar. E o detalhe é que o versículo 52 diz que eles saíram desse lugar cheios da alegria do Espírito Santo. Ou seja, eles foram expulsos da cidade, mas a presença de Deus permaneceu sobre eles, a comunhão com Deus permaneceu, a alegria em cumprir a vontade de Deus era o verdadeiro combustível da proclamação do Evangelho. Por isso eles saíram daquele lugar cheios de alegria do Espírito Santo. Nada pode tirar de um pregador do Evangelho a sua confiança, desde que ele esteja alicerçado na mensagem verdadeira que é Cristo Jesus e no seu compromisso de anunciar esse Cristo Jesus. Portanto, alguém pode ser invejoso. Diante dessa inveja, entenda, Deus é soberano na salvação. Ele pode convencer o coração de um gentil ou de um judeu. Ele que sabe quem ele irá convencer com a pregação dessa mensagem. Nós sabemos que o homem ele é responsável pela rejeição. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho são responsáveis por esse ato. Nós entendemos que essa mensagem ela é universal e que essa responsabilidade é central na caminhada da igreja. Por isso, nós não podemos parar diante de pessoas invejosas. Exatamente. E os frutos ficam e permanecem, Porque a gente observa ali os discípulos que são cheios de alegria, celebração por meio do Espírito, porque se foi o Espírito que levou eles até lá,
Foi o Espírito que convenceu as pessoas. É o Espírito que vai continuar sustentando o coração desses, mesmo que agora eles se afastaram e foram para outro lugar. E é o Espírito que vai impulsionar eles em outro lugar a continuar tendo essa missão, mesmo que rejeitados, humilhados, tendo o ímpeto de continuar a missão pela qual eles foram comissionados, né? Então, o poder do Espírito, a alegria por meio do Espírito, ela não vai depender das circunstâncias, da rejeição, da promoção, mas de estar alicerçado no propósito daquilo que o Espírito tem a fazer e desenvolver, né? Então, uma vez que Paulo também entendeu isso, estava submisso a essa verdade, essa vontade, agora ele vai a outro lugar, a outra região, e ele não vai escamado, né? Do tipo assim, não vou agora mais em sinagoga, porque deu ruim aqui, não vou mais pregar. Não, ele vai fazer a mesma coisa, vai repetir a mesma receita, digamos assim, a mesma estratégia missionária. É isso aí. Paulo saiu de Antioquia com Barnabé, cantando a música Estamos de Pé. É isso aí, pessoal, maravilha. Exatamente. Isso aqui foi um acréscimo meu, tá bom? Não levem. Tem gente que é capaz de ouvir e dizer, nossa, essa música é antiga. Ou passando pela prova, né? Glória a Deus também. Meu Várias Deus, essa música há muito tempo, né? Pessoal, bom demais estudar a palavra de Deus, ela aquece o nosso coração. Exatamente. E nos encoraja e que realmente nos levantemos para proclamar essa mensagem poderosa do Evangelho. Deus abençoe sua vida. Semana que vem tem mais Estudo Bíblico, né, Gu? Tamo junto, exatamente. Hein? Tamo junto, gente. Uma ótima semana. Até mais.